Dani, e agora? Situação do Ramagem, bem parecida com a da Carla Zambelli, né? Só que houve desdobramentos do caso Zambelli, né? Enfim, e a situação do Hugo Mota também sendo alvo de críticas. Será que o Ramagem também vai passar pelo mesmo processo que a Zambelli? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Muito boa tarde para quem está aqui com a gente no UOL News. Olha, eu falei bastante sobre esse assunto no fim de semana com integrantes da Câmara dos Deputados pelo seguinte, tá? A questão é, a Carla Zambelli era uma figura tóxica. Ela estava abandonada até pelo Bolsonaro, o mandatário do bolsonarismo, né? Que atribui a ela, e aquela cena já histórica dela perseguindo um homem armada pelas ruas de São Paulo na véspera do segundo turno, atribui a essa cena parte da conta, né, da sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Ainda assim, sendo uma figura que não tinha nem o apoio da direita nem da esquerda, Carla Zambelli não teve votos suficientes para ser cassada. Por quê? Porque a treta da ala que está apoiando aí, digamos, a bancada dos foragidos é com o Supremo. É com a pessoa jurídica Supremo Tribunal Federal. É para se insurgir contra as investigações sobre as emendas, é para se insurgir contra as investigações que apuram a conduta de parlamentares, para se insurgir contra o próprio inquérito, a ação penal da trama golpista. Então, tem pouco a ver com o personagem em tela no caso da Zambelli. O caso do Ramagem é diferente. O Ramagem é um deputado do PL do Rio de Janeiro, mas é um cara que conseguiu criar laços, amizades na Câmara dos Deputados. Isso quem me assegurou foi um dos mais proeminentes líderes do Centrão. A aspa dele é a seguinte: se colocar o Ramagem em votação, vai ter menos votos ainda pela cassação do que a Carla Zambelli, o que vai soar como um segundo ato de desrespeito ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando, o entendimento do Supremo é que a pessoa condenada à prisão excedendo 120 dias tem a cassação do mandato como uma consequência do processo condenatório e não como algo que precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. O caso da deputada Carla Zambelli é ainda mais esdrúxulo, agora ex-deputada porque renunciou, porque ela está presa, ela não tem nem sequer acesso à internet. Como é que você vai garantir o exercício do mandato a uma pessoa que não consegue nem registrar a presença? Ela está presa na Itália. No caso do Ramagem, ele está foragido nos Estados Unidos. Hugo Mota está entre a cruz e a caldeirinha, nesse caso, porque ele pode, e talvez seja o caminho mais inteligente, matar no peito e assinar a canetada cassando o mandato do Ramagem ou negociar, como fez, para que ele próprio abra mão do mandato em troca de asilo. Não tem como garantir aqui, já tem inclusive pedido de extradição. E, bom, ultimamente o Xandão tem andado em melhores, digamos, campos do que os bolsonaristas lá pelos arredores da Casa Branca. Boa tarde para você, Sakamoto. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde para todo mundo. E aí, caso Ramagem? O interessante vai ser ver do ponto de vista dos Estados Unidos o que vai acontecer, porque o Ramagem entrou bem. O Ramagem fugiu do Brasil pela Guiana, né, o que tudo indica, passando pelo norte do Brasil e chegando aos Estados Unidos. O Itamaraty informou que o passaporte do Ramagem diplomático está cancelado desde junho. Ele deu entrada legal nos Estados Unidos, né? Só que agora, é claro, tem um período de permanência, findo esse período de permanência, caso ele não consiga um asilo ou ele não consiga uma outra autorização de permanência, ele vai estar de forma indocumentada dentro dos Estados Unidos, de forma irregular a situação dele imigratória, né? E aí vamos ver o que os Estados Unidos faz. Como bem colocou a Dani, a gente está num momento, se alguém perguntasse para a gente 2 meses atrás o que aconteceria, a gente cravaria facilmente que, olha, na atual circunstância, o governo dos Estados Unidos pode conceder um asilo ou a permanência diante de todo o imbróglio da família Bolsonaro e dos golpistas com o Estado brasileiro. Mas neste exato momento em que há um processo de distensão entre o Brasil e os Estados Unidos, em que Donald Trump resolveu reorganizar a sua interlocução, gostou do Lula pessoalmente por conta da história do Lula, né? Viu espelhos na história do Lula em si mesmo, né? A pessoa que vai presa, é perseguida, depois dá a volta por cima e tudo isso mais.
E também o fato de que Lula tem o poder. E o Trump, ele sempre é uma pessoa que quer dialogar com quem detém o poder, né? E no caso da família Bolsonaro, detém poder nenhum neste momento. Então, no final das contas, né, com toda essa articulação, Moraes conseguiu, né, ter a revogação da Magnitsky. Então, está tendo uma distensão. Nesse processo de distensão, Diego, a gente pode ver o quê? A gente pode ver, de repente, o governo dos Estados Unidos fazendo uma sinalização, avisando para o Hamas, olha, não vai dar para segurar sua situação no meio disso, então ou você vai para um outro país, ou você volta para o Brasil. Então, a questão talvez nem chegue o ponto da extradição, quando os Estados Unidos avisar, se o Marco Rubio avisar para o Eduardo Bolsonaro, para os seus, olha, não vai dar para segurar ele aqui, não vai dar para proteger na atual circunstância que está acontecendo essa relação Brasil-Estados Unidos, talvez ele saia de lá, ou ele espere o pior e seja deportado para cá, né? O que, na verdade, vai fazer com que ele comece a cumprir a pena, porque não tenha dúvida nenhuma que na hora que ele bater no território nacional, ele vai para a Papuda.